Boa tarde, meu nome é Morgana Caraciolo e eu vou apresentar o trabalho intitulado Rastreamento do Estado de Saúde Mental dos Profissionais da Vigilância no contexto da pandemia da Covid-19, Distrito Federal, Brasil 2021. Para introduzir o tema, temos que a COVID é uma doença infecto-contagiosa cujo agente etiológico é o SARS-CoV-2, que se espalhou gradativamente pelo mundo em proporções pandêmicas. Em relação ao cenário epidemiológico da COVID no Brasil, tem-se que a incidência é de 10.507 casos por 100 mil habitantes e uma mortalidade de 292 óbitos por 100 mil habitantes, e especificamente no cenário do Distrito Federal, a incidência de 17.166 casos por 100 mil habitantes e uma mortalidade de 365 óbitos por 100 mil habitantes. Alguns achados na literatura já apontam reflexo da pandemia na saúde mental da população em geral. Entre os fatores podem ser considerados a rapidez de disseminação do vírus, o medo de ser infectado e a susceptibilidade à morte, algumas mudanças na dinâmica familiar, fechamento de escolas e locais públicos, alterações na rotina de trabalho e situações de distanciamento que ocasionam sentimentos de desamparo, abandono e insegurança. E também pode ser relatado estudo com trabalhadores de saúde que identificou altos níveis de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e esgotamento emocional. No tocante especificamente à importância das atividades dos profissionais da vigilância no contexto da pandemia, podem ser citadas algumas vulnerabilidades, como sobrecarga de trabalho, reflexos sociais, econômicos e físicos, pouco ou nenhum suporte direcionado à saúde mental durante a pandemia, o que pode ter contribuído para o processo silencioso de adoecimento desses profissionais. Sendo assim, o objetivo geral desse estudo é realizar o rastreamento do estado de saúde mental dos profissionais da vigilância no contexto da pandemia da Covid-19 no Distrito Federal, Brasil 2021, como objetivos específicos, descrever as características sociodemográficas, laborais e epidemiológicas, identificar o estado de ansiedade, depressão e qualidade de vida e propor recomendações. Como método, temos um estudo transversal, realizado no período de 29 de março a 16 de abril de 2021. Como local do estudo, temos a cidade de Brasília, localizada no Distrito Federal, que tem uma população estimada em 3 milhões de habitantes. A população foi composta pelos profissionais da Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, pertencentes às seguintes áreas: vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal. Foi realizada uma amostragem do tipo não probabilística. Entre os participantes, foram selecionados os profissionais que aceitaram voluntariamente integrar o estudo. Foi enviado convite via e-mail a todos os profissionais de vigilância cadastrados nas respectivas diretorias. E como definições, tem-se histórico de definição por SARS-CoV, de infecção por SARS-CoV, o profissional que referiu infecção por SARS-CoV, e perda profissional que não participou de todas as etapas do estudo. Também foram consideradas as definições da OMS relacionadas à ansiedade, depressão e qualidade de vida, aqui descritas nesse slide. Como fonte e coleta de dados, foram utilizados dados primários. A coleta de dados foi delineada em duas etapas, sendo a primeira etapa o levantamento de dados epidemiológicos. Foi utilizado um questionário semi-estruturado online, disponibilizado via e-mail pela plataforma do Microsoft Forms. E a segunda etapa se deu o rastreamento do estado de saúde mental, com realização de entrevistas presenciais e questionário estruturado, composto de 3 escalas de rastreio do estado de saúde mental, sendo elas o inventário de ansiedade-estado, o inventário de depressão de Beck e o RUCOL-BREF, que seria o instrumento abreviado para avaliação da qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, todos em sua versão português. Entre as variáveis de análise, consideram-se as variáveis sociodemográficas, laborais, epidemiológicas e de saúde mental. E, no tocante especificamente à qualidade de vida, as variáveis estão apresentadas segundo domínios: domínio físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente.
Para processamento e análise dos dados, utilizou-se da estatística descritiva, por meio de medidas de tendência de frequência absoluta e relativa, medidas de tendência central e dispersão, e estatística analítica, razão de prevalência, teste Q-quadrado ou exato de Fisher com nível de significância de 5%. Os softwares utilizados foram o EpiInfo, o Stata e o Microsoft Excel. Esse estudo se apresenta respaldado por ser uma ação de vigilância pela Lei 8080 e também pela Resolução 580 de 22 de março de 2018 e também foi solicitado consentimento verbal a todos os participantes do estudo. Como resultados, temos que dos 747 profissionais cadastrados que foram convidados, 409, 54,8% dos profissionais participaram da primeira etapa. Dos 409 profissionais que participaram da primeira etapa, 363, 88,7% dos profissionais também participaram da segunda etapa, considerando uma perda de 11,3%. Os resultados a seguir, então, levam em consideração o N de 363 profissionais que participaram de ambas as etapas do estudo. Em relação às características sociodemográficas, é possível observar que a população é predominantemente do sexo feminino, com 65,5%, da raça cor branca, com 48,2%, da faixa etária de 40 a 59 anos, com 62,2%, uma mediana de 47 anos, um primeiro quartil de 39 e o terceiro quartil de 54 anos. Em relação ao nível de escolaridade, tem-se que 63,3% possuíam pós-graduação, seguido do ensino superior completo, com 16,5%. 33% referiram renda familiar acima de 12 salários mínimos e 82,7% referiram utilizar como meio de transporte o carro próprio. Passando para as características laborais, temos que 89,5% eram servidores públicos, 41,3% atuavam na vigilância laboratorial e 21,7% referiram realização de visitas externas durante a rotina de trabalho. 75,8% referiram modalidade de trabalho presencial, 53,7% referiram aumento da carga horária de trabalho na pandemia e 36,6% referiram muito impacto da pandemia na rotina de trabalho. Passando para as características epidemiológicas, tem-se que 26,4% referiram ter comorbidades de risco para COVID, 26,4% referiram já ter tido infecção por SARS-CoV, autorreferida. Entre os que referiram ter tido infecção por SARS-CoV, 5,2% foram hospitalizados. Passando para o rastreio do estado de saúde mental, iniciando pelos níveis de ansiedade traço, identifica-se níveis moderado e alto de ansiedade traço entre os participantes, sendo 33,1% nível de ansiedade traço moderado e 43% nível de ansiedade traço alto. Passando para os níveis de ansiedade estado, também foram identificados níveis moderado e alto entre os participantes, sendo 36,9% nível de ansiedade estado moderado e 36,1% nível de ansiedade estado alto. Em relação aos níveis de sintomatologia depressiva, tem-se que a maioria dos profissionais, 82,1%, apresentaram estado normal. No entanto, é importante destacar a identificação de 8% de disforia e 9,9% de indicativo de depressão entre os profissionais. Em relação à percepção da qualidade de vida, 59% dos profissionais referiram qualidade de vida considerada como boa. Em relação aos níveis de satisfação com a própria saúde, 59% dos profissionais referiram estarem satisfeitos com a própria saúde. Passando para a avaliação da qualidade de vida segundo o domínio físico, temos a distribuição das médias para cada questão avaliada. Em relação ao domínio físico, é possível perceber que a questão que mais pontuou foi mobilidade, com 4,52 pontos, na escala de Likert de 0 a 5.
e dor e desconforto com uma pontuação de 4,03 pontos. No domínio psicológico, a questão que mais pontuou foi pensar, aprender, memória e concentração, com 4,2 pontos. Domínio relações sociais, a questão que mais pontuou foi atividade sexual, com 3,75 pontos. E, por fim, domínio meio ambiente, a questão que mais pontuou foi participação em oportunidade de recreação lazer, com 4,06 pontos. Nesta tabela, podemos verificar que a prevalência da ansiedade traço moderado e alto entre as pessoas do sexo feminino foi 1,3 vezes a prevalência no sexo masculino. Da mesma forma, em relação à área de atuação, a prevalência da ansiedade traço moderado e alto entre os profissionais que atuam na vigilância laboratorial foi 1,3 vezes a prevalência entre os profissionais que atuam nas demais áreas. Todos com p-valor menor que 0,01. Passando para a ansiedade estado, temos que a prevalência da ansiedade estado moderada e alta entre as pessoas do sexo feminino foi 1,41 vezes a prevalência no sexo masculino, e da mesma forma, em relação à área de atuação, que a prevalência da ansiedade estado moderado e alto foi 1,20 entre as pessoas que atuam na vigilância laboratorial, foi 1,23 vezes a prevalência dos profissionais que atuam nas demais áreas. Todos também com p-valor menor que 0,01. E, por fim, em relação ao indicativo de depressão, tem-se que a prevalência do indicativo de depressão no sexo feminino foi 3,25 vezes a prevalência no sexo masculino, e em relação à área de atuação, a prevalência do indicativo de depressão entre as pessoas que atuam na vigilância laboratorial foi 3,06 vezes a prevalência dos profissionais que atuam nas demais áreas. Entre as limitações, foi possível identificar o viés de informação. A infecção do SARS-CoV ela foi autorrelatada, não documentada. Como conclusões, foi identificado níveis moderado e alto de ansiedade de traço e estado, bem como sinais de disforia indicativo de depressão entre os participantes. Estes foram mais frequentes em mulheres e em profissionais do laboratório. Esta relação com o sexo feminino esteve associada à maior responsabilidade que a mulher acolhe perante a saúde individual e da família, aliada à sobrecarga de funções exercidas no trabalho e no lar. Em relação aos profissionais de vigilância do laboratório, geralmente estes atuam sob pressão decorrente das exigências da função, das condições de trabalho e, em alguns casos, com risco de contágio, sendo uma das categorias mais cobradas frente às demandas da pandemia. A maioria da população referiu boa percepção em relação à qualidade de vida e satisfação com a própria saúde. Em relação aos domínios físicos, psicológico, relações sociais e meio ambiente, os valores observados sugerem a identificação de elementos positivos em relação à avaliação da qualidade de vida. No tocante às características sociodemográficas, esta foi predominantemente do sexo feminino, branca, na faixa etária de 40 a 59 anos, com alto nível de escolaridade e características socioeconômicas altas. Achados também corroboram esse resultado na literatura sobre a maior propensão das mulheres ao estresse, inclusive consideram que mulheres podem reagir mais intensamente ao estresse no caso de uma pandemia. E também a faixa etária elevada, né, o adoecimento mental em faixas etárias elevadas, também foi considerado principalmente pela alta mortalidade entre adultos mais velhos e limitações de acesso a serviços de saúde mental online devido a dificuldades de habilidades tecnológicas. Por fim, em relação às características laborais e epidemiológicas, considera-se que a modalidade de trabalho presencial, aumento da carga horária na pandemia, muito impacto na rotina de trabalho, realização de visitas externas, presença de comorbidade de risco para Covid, esses fatores eles podem ter influenciado na alteração do estado mental entre esses profissionais. A literatura aponta que a experiência advinda do enfrentamento de outras pandemias, a exemplo do ebola, mostrou que as alterações psíquicas superaram o número de infecções e permanecem durante algum tempo estando relacionadas ao grau de exposição. Recomenda-se, então, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde do Distrito Federal
articular processos para assistência a esses profissionais na rede de atenção à saúde mental do Distrito Federal, com o envolvimento dos serviços em seus diferentes níveis, desde a atenção básica à saúde mental especializada, apoiar na definição de papéis, fluxos, treinamentos, apoio técnico e suporte diagnóstico e terapêutico, efetivos para os profissionais com alterações psíquicas, manter as medidas de prevenção e controle da Covid a fim de promover segurança e mitigação dos riscos de transmissão no ambiente de trabalho e, por fim, recomenda-se divulgar os resultados dessa investigação a todos os envolvidos. Agradecimentos à Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal e às respectivas diretorias e ao Ministério da Saúde do Brasil. Obrigada.